E eu convido os irmãos a abrir suas Bíblias comigo em 1 João, capítulo 4, verso de 1 a 6. 1 João 4, verso de 1 a 6. E nós vamos, irmãos, meditar aí nessa passagem. Nós estamos aí caminhando com os irmãos na primeira epístola de João, trazendo para os irmãos aqui as verdades que João vem trazer para nós sobre a relação de Deus com Deus de amor, com Deus da palavra, com Deus que nos chama a julgar todas as coisas, como vamos ver no texto hoje, de acordo com as escrituras, né, que é a nossa regra de fé e prática. Então, irmãos, nós estamos aí na 13ª mensagem nesse texto, né, da primeira epístola, e hoje o versículo 1 a 6 vai nos dizer o seguinte: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por ela ser, Pai, a nossa regra de fé e prática, a qual Deus nos orienta, nos ensina, nos abençoa, nos adverte e nos ensina, Deus, a respeito da salvação e do proceder nesse mundo. Fala, Deus, ao nosso coração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, você já deve ter ouvido a palavra eureka. Irmãos, essa palavra simples e grega, né, vem trazer para a gente um significado que talvez você não entenda, mas a gente ouve muito isso em relação à ciência. Eureka, que quer dizer eu encontrei. E quando se usou eh, esse termo grego com mais, constância, foi, irmãos, o slogan de um momento da história em 1800, década de 1800, quando, irmãos, na Califórnia, em meados aí de 1800, surgiu a grande descoberta do ouro, né. Os Estados Unidos, tem uma história muito interessante e fascinante, porque, na verdade, o ouro, a riqueza mineral dos Estados Unidos não estava, irmãos, ali no litoral, mas foi se encontrar ouro lá para dentro do estado, né, dos estados, então ali foi preservado, e aí nesse momento, na verdade, ali na Califórnia, irmãos, em 1848, James Marshall encontrou a primeira pepita de ouro, né, então ali surgiu um grande movimento, muitos mineradores foram para aquela região, porque ali, se percebeu que havia muita riqueza, muito ouro. Só que, irmãos, logo em seguida começaram a perceber uma realidade. E ali surgiu também, naquele tempo, a expressão ouro dos tolos. E o que que era o ouro dos touros? Na verdade, irmãos, se descobriu que lá naquela região havia um outro minério, chamado pirita. E a pirita é tão semelhante ao ouro que precisava-se de fazer algum teste para descobrir se aquilo realmente era ouro ou não. E não havia em outro lugar tanta pirita misturado com ouro como naquela região. Então ali surgiu a expressão ouro de tolo, quando muitas pessoas enchiam, irmãos, bornais de ouro, achando que aquele ouro era o ouro verdadeiro, e quando aquilo era testado, na verdade se descobria que era o ouro de tolo, não valia nada esse mineral pirita. Mas aí precisou-se de fazer alguns testes. Os mineiros mais antigos, mais experientes, eles apenas de olhar conseguiam, na sua maioria, decifrar se era ouro ou não.
mas a maioria não. Mas aí você pode lembrar que quando você vê filmes, né, dessa época aí, de ouros, né, principalmente esses filmes americanos, você vê que aqueles mineiros são todos desdentados, né, dentes quebrados, dentes alguns com dentes de ouro, né, porque uma forma de se descobrir quando o ouro era verdadeiro ou não, o primeiro teste surgido era você morder o ouro e que se o ouro amassasse, né, aquele era o ouro verdadeiramente. Só que descobriram, irmãos, isso porque quando, o dente é mais duro que o ouro, né, então quando se mordia, o ouro amassava. Mas aí acontecia que quando a pirita era mordida, quebrava-se os dentes, porque a pirita era mais dura do que os dentes, né. Então por isso que você via naquela época os mineiros com os dentes todos quebrados, né, porque se mordia ali o ouro para ver se era verdadeiro ou não, né. Então, naquele momento, irmão, surgiu esse teste, só que perceberam que estava ficando difícil, né, acabaram os dentes, como é que faz? Então, descobriu o que até hoje é usado pelos ourives. Se você pegar a pepita de ouro e passar ela num mármore branco, né, você vai descobrir que ela vai deixar ali um rastro amarelado, né. Então, esse foi o teste definitivo, mas até então, mordia-se, quebrava-se os dentes. E os mineiros, então, ficavam ali desdentados. Agora, quando a pirita era passada, ficava um rastro preto esverdeado. Então, descobri que aquilo dali era pirita, né. E isso, irmãos, chama atenção para a gente, para que o texto que nós possamos entender hoje, que nem sempre tudo que nós olhamos e vemos e enxergamos, principalmente, irmão, nesse veículo que pode ser bênção ou não, que é a internet, né, esse mundo que se abre diante de nós, onde muitas pessoas se levantam dizendo-se especialistas em várias coisas, e uma delas é que muitos se levantam dizendo sendo especialistas, conhecedores da palavra, e muitas vezes aquela palavra ali, nós precisamos entender que muitas vezes, quando se fala o nome de Jesus, na verdade não está falando de Jesus, na verdade está apresentando para a gente um Deus totalmente diferente. E era esse contexto que o texto está chamando atenção para a gente aqui, que muitas vezes, irmãos, pessoas surgiam dentro das igrejas falando de um Jesus, mas esse Jesus não era o verdadeiro. Né. Então, entenda uma coisa, nós falamos aqui com os irmãos desde o início dessa carta aqui, o problema lá era o gnosticismo, né, essa ideia de que o corpo é mau, então pode-se pecar à vontade, porque a alma que é importante, guardava-se a alma, e aí cria-se num Cristo, irmãos, que, também não foi carne, mas foi simplesmente espírito, porque se fosse carne, esse Cristo na verdade, ele não era um Cristo, um Deus verdadeiro. Então, qual que é o problema com isso? O que que isso traz para a nossa realidade? Irmãos, todo desvio daquilo que a palavra de Deus diz ser o Cristo é sim algo que eu preciso rejeitar na minha vida. Por isso que você precisa conhecer o Jesus. Por isso que você precisa conhecer a palavra de Cristo. Ali naquele contexto, era que eles diziam que Jesus não tinha vindo em carne. Mas hoje, irmãos, nós vemos Jesus sendo apresentado de outras formas. Por exemplo, Jesus que é só amor. Jesus que é só amor. Jesus ama todo mundo. O Jesus que é pai de todos, né. Jesus não é pai de todos, irmãos. Não tem um versículo na Bíblia que confirme que Jesus é pai de todos. Que Jesus morreu por todos. Jesus não morreu por todos, irmãos. Que Jesus pode perdoar qualquer coisa que você faça, irmãos, mesmo conscientemente pecando. Não é assim, porque se você vive assim, irmãos, quer dizer que você está muito distante do conhecimento do verdadeiro Jesus e do sacrifício que ele fez para que nós, perdoados, pudéssemos viver em santidade na sua presença. Então, nem tudo que reluz é ouro. Você já deve ter ouvido essa frase. E nem tudo, então, que se diz em nome de Jesus é o Cristo que a Bíblia apresenta. E eu preciso então averiguar. Irmãos, então surge o ditado que o mau ouvinte é responsável por aquilo que ouve. O mau ouvinte é responsável, porque aquela pessoa que fala também é responsável, mas você também pode filtrar aquilo que ouve, né. Então, irmãos, da importância nossa de que esse princípio também precisa ser colocado à prova por nós. Não vamos ouvir qualquer pessoas. Não vamos sair por aí ouvindo qualquer um que diz sobre Cristo, porque na verdade, irmãos, na verdade, o que o diabo fez lá no Éden foi falar de Deus para a serpente. Não foi assim que Deus disse, né: "Comereis"? Mas não era o Deus, não era a palavra que Deus tinha dito. É a palavra distorcida, é o Cristo distorcido, que muitas vezes é pregado hoje
livremente. E nós precisamos então, irmãos, à luz das escrituras, nos voltar, ser como os bereanos, irmãos, conhecedores, mas também examinadores da verdade da palavra, para confrontar se aquilo é verdade ou não, para trazer para a nossa vida aquilo que realmente é genuíno. Então, nós observamos que as igrejas da Ásia precisavam ouvir isso, e João escreve essas igrejas, porque havia muita dificuldade, muita dificuldade. E assim, eu queria apresentar para os irmãos aqui, que tudo que nós ouvimos em relação a Cristo ou não, precisa ser julgado por nós. Precisa ser julgado por nós, não com a lente humana e não com a lente, irmãos, dos meus prazeres, das minhas vontades. Por quê? Porque muitas vezes, irmãos, o homem quer um Deus que ama, que abraça, que consola, que conforta, que quer sentir bem nesse Deus, mas esse Deus também é um Deus confrontador, irmãos, para o seu bem. Ele nos confronta porque nos ama, ele nos confronta, irmãos, porque quer a nossa vida em santidade. Ele nos confronta para que o nosso relacionamento com ele cresça, para que nós também possamos ser edificados à luz disso. Então, deixa eu chamar a atenção para você no texto, onde nós podemos observar então como esse julgamento deve proceder. E aí no versículo 1 nós observamos que o julgamento é necessário, irmãos, porque os falsos mestres saíram da igreja. Olha o versículo 1 quando ele diz, leia comigo de novo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Isso. Então, irmãos, 2 elementos importantes aqui para a gente poder entender, irmãos, esse texto, antes de chamar a atenção para essa questão de que nós precisamos entender que esses homens saíram do meio do povo de Deus. Algumas pessoas, irmãos da igreja, estavam começando a acreditar nas mensagens daqueles falsos mestres que estavam ali no meio da igreja. E eles, então, em algum momento, saem. E segundo, irmãos, o julgamento é uma ordem. O texto chama atenção que é uma ordem clara que João está dando. Provai estes espíritos. Entenda que a palavra espírito aí está chamando atenção justamente para a mensagem, não no sentido de que a pessoa tem um espírito, mas a mensagem, tá? Então, a mensagem aqui é bem clara, essa palavra, João está chamando atenção para a gente, para nós entendermos que a palavra é importante e o espírito, no sentido de que aquele que inspira a pessoa a falar, é bem claro, aquele que revela as verdades de Deus. Então, a igreja deve testar a mensagem pregada, e essa mensagem precisa ser a mensagem do Cordeiro, do Salvador. E aí, João deixa claro, irmãos, que o motivo pelo qual os cristãos devem observar, estar atentos aqui, é porque muitos desses homens não falam de Deus, mas procedem de espíritos enganadores. E ele chama atenção que os falsos mestres, eles eram pregadores. Olha o capítulo 2, versículo 19, nós já vimos esse texto, mas o versículo 19 do capítulo 2 diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, permanecido conosco, todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, esses irmãos, é uma coisa às vezes até dura e difícil de dizer, mas irmãos, os falsos profetas saem do meio da igreja, saem do seio da igreja, saem dos bancos da igreja, saem dos púlpitos da igreja. Infelizmente é a realidade. Saíram dos nossos, porque não eram dos nossos, mas saíram daqui. E aí, irmãos, a verdade por trás disso é que João os chama de falsos profetas por isso, por causa da mensagem, por causa daquilo que pregam, por causa daquilo que são. Eram falsos profetas, irmãos, e foram enviados não por Deus, mas foram enviados, irmãos, como a palavra de Deus diz, e plantados no seio da igreja, como lá Jesus vai ensinar a parábola do joio e trigo. Enquanto estava sendo semeado, veio o inimigo e semeou também o joio no meio do trigo. E ali, irmãos, ele cresceu. E ali ele se desenvolveu. E ali ele permanece. De forma, irmãos, que a palavra de João ela é tão importante para nós hoje, porque nós precisamos entender que até o último dia
vai haver falsos profetas no meio da igreja. Porque quando olhamos para a parábola que Cristo chama a atenção do joio e do trigo, ele diz: "Olha, não arranque, deixe até o último dia". Vai ter o momento da ceifa, vai ter o momento da colheita, vai ter o momento onde eles serão separados, aquilo que é de Deus, o trigo, e aquilo que não é de Deus, o joio. E a Bíblia destaca que aquilo será lançado no fogo. O trigo não, o trigo é recolhido, o trigo é pego e ali é levado para aquilo que nós entendemos ser, como a palavra de Deus diz, né, a presença de Deus. Irmãos, deixa eu te apontar algumas verdades hoje, irmãos. Sabe por quê? Qual é a referência, então, da palavra para os dias de hoje para nós? Irmãos, esteja atento, pois ninguém, ainda que a presença da pessoa esteja na igreja, nós precisamos entender, irmãos, que esteja atento na história dessas pessoas, porque essas pessoas, irmãos, vão trazer ensinos enganadores no meio da igreja. E você precisa entender que essas pessoas precisam ser revistas, o histórico dessas pessoas, irmãos. Irmãos, não é errado. Irmãos, observe as transformações na vida daquelas pessoas que você ouve. Cuidado, não é errado você chegar e falar assim: "Espera aí, eu estou ouvindo esse fulano aqui, por que que esse fulano fala desse jeito? Deixa eu ver a vida dessa pessoa". Irmãos, e quando olhamos, às vezes nos chocamos. Aquilo que encontramos sobre a vida desses pregadores. Uma outra coisa prática que eu queria chamar a atenção para você, irmãos, não se iluda com carisma e com, retórica. Cuidado, cuidado. Irmãos, a coisa é tão sutil e tão amorosa, tão, encantadora aos ouvidos, sabe, tão encantadora aos ouvidos, que por exemplo, alguns tempo atrás, aí chegou e falou: "Irmãos", ele chama a igreja nem chama de irmãos, ele fala: "Queridos, amados, filhinhos", cuidado, irmãos, com essa palavra melosa, com essa palavra cheia de encanto. E ele falou o seguinte: "Olha, tudo que Deus permitiu que você veja, que você toque, é porque Deus vai te dar". Oh, meu Deus, irmãos, quando olhamos para isso, irmãos, nunca foi propósito de Deus que Adão e Eva comessem do fruto, estava ali, ele viu, estava ali, ela pôde tocar, mas não era para comer. Então ele diz: "E tudo que Deus permite que você veja, que você toque, que você sinta, é porque Deus quer te dar". Irmãos, olha o engano, cuidado com aquilo que aparenta ser verdade. Cuidado, cuidado com as palavras doces, cuidado. Irmãos, se a palavra de Deus não me confronta, não é palavra de Deus. Se a palavra de Deus não me incomoda, não é palavra de Deus. Se a palavra de Deus não me chama, irmãos, a despertar para uma verdade onde eu sou confrontado com um pecador, não é palavra de Deus. E ainda eu queria deixar para você que muitos pregadores que estão na mídia hoje, passando-se por pastores, irmãos, por embaixadores de Cristo, e tentando são falsos profetas, estão justamente iludindo a igreja. Saíram dos nossos, porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, teriam permanecido para se comprovar que são dos nossos. Irmãos, segundo que eu queria deixar para você aqui nessa noite, o julgamento é necessário também, irmãos, por causa do conteúdo da mensagem. Olha o versículo 2 e 3. Leia comigo, vamos ler? "Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Irmãos, o julgamento é necessário por causa da mensagem. O texto chama atenção para a gente que a mensagem é tão importante que perdão. E a outra realidade é que o que vem, os falsos mestres, eles vão pregar falsas doutrinas, e essas falsas doutrinas matam. Essas falsas doutrinas levam as pessoas para o engano. Negar, irmãos,
Cristo como verdade, como o único caminho, a única verdade, a única vida, é algo, irmãos, que vai ser sim prejudicial para a nossa vida. Então ele destacou para a gente aqui no versículo que lemos, irmãos, que a realidade é que o espírito do anticristo já está presente no mundo. A questão do espírito, ele destaca aqui que é importante, ele já age no mundo, ele já está no mundo, ele não é a manifestação do anticristo que a Bíblia vai dizer que vem, mas ele já é uma consciência, já é um agir espiritual em todo o tempo. E ele fala: olha, ele já está no nosso meio, irmãos, ele já age, então já está no mundo presentemente agindo, e nós precisamos tomar cuidado, que é justamente nesse sentido que ele vem. Irmãos, o escritor Matthew Henry, ele diz que o grande anticristo do final dos tempos está tendo o seu caminho preparado por anticristos menores. Então a ideia de que muitos desses homens estão, na verdade, preparando um caminho para que venha o verdadeiro, o último, o anticristo. Então, irmãos, quais são as implicações disso para a nossa vida? Para que nós possamos entender. Não se iluda, irmãos, com a pregação que fale que Deus ou Cristo, na verdade, não são quem realmente é. Um Deus que aceita qualquer coisa e muda tudo por causa de você. Irmãos, um Deus que distorce a palavra para te agradar. É isso que a gente vê hoje. Quando muitas pessoas se dizendo pregadores, irmãos, dizem, por exemplo, que a igreja aceita qualquer coisa. Que você pode abraçar esse Cristo que é tão amor, que ele é capaz de perdoar até mesmo os piores dos pecados e fazer, na verdade, vista grossa, porque ele não quer que você mude. E Deus quer que você mude, querido. Irmãos, já disse para os irmãos, apostasia, querido, não é muitas vezes você sair da igreja, é você ficar aqui na igreja olhando para um outro Deus. Você ficar aqui na igreja adorando um Cristo falso. É você ficar aqui na igreja distante do Senhor. Isso é apostasia. Isso é apostasia. Você precisa conhecer o verdadeiro Deus. A palavra de Deus fala desse verdadeiro Deus. Então, querido, você não pode viver sem esse livro no coração. Lembra? O salmista fala no Salmo 119: guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Para não achar que o engano que eles pregam é verdade. Então, irmãos, não se iluda com o carisma, além do histórico, dos frutos. Observem que essas pessoas são, irmãos. Observe o que que elas fazem. Cuidado com quem sai abrindo igreja por aí. Você sabia, irmãos, que nós somos mais de 6.000 igrejas no Brasil? 6.000 denominações. Mais de 6.000 denominações. E elas saíram das igrejas tradicionais, saíram das nossas igrejas, muitas delas. Abandonaram, irmãos, e surgiu novas incursões, irmãos, onde aquelas pessoas vão movendo aí através de líderes enganados e que são enganadores também, porque eles acham que são profetas realmente, mas na verdade eles são enganados e estão enganando as pessoas. Então, carisma do seu pregador, por mais perfeito que ele seja na retórica, ele nunca pode ser um bom pregador se não for pela palavra de Deus. E você precisa buscar a verdade. Irmãos, eu falo a verdade, procure uma igreja para você, mas procure uma igreja por quem prega. Não escolha uma igreja pelo louvor, não escolha uma igreja pela construção, não escolha a igreja pelo conforto que ela te dá, não escolha a igreja pelo cafezinho depois do culto. Não escolha a igreja, irmãos, pelas pessoas que estão ali, que elas são carismáticas, aceitáveis, te acolhem bem, mas escolha uma igreja pelo pregador, porque se ele não prega a verdade, você nunca será um crente bom. Você nunca será um crente aperfeiçoado. A palavra de Deus diz que Deus nos deu pastores, evangelistas, mestres, para quê, irmãos? Para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios. Então, se esse aperfeiçoamento, irmãos, não for na verdade, não tem aperfeiçoamento. Na verdade, vão ser cada dia afastados da presença de Deus. Nós vamos ser afastados da presença de Deus. E nós precisamos então buscar a verdade. O anticristo já age no nosso meio, nesse mover, o espírito enganador. Mas nós precisamos trazer no nosso coração consciência de que a palavra de Deus, aquela que é a verdadeira, aquela que é a genuína, precisa ser examinada. Busque uma boa palavra, busque um conhecimento. Você hoje,
Você hoje tem a possibilidade de ouvir tanta gente, né. Eu lembro da minha época de adolescência, irmãos, converti, a gente queria ouvir um pregador diferente, a gente corria: "Ó, fulano achou um CD lá, uma fita, né, cassete, vamos lá ver". Juntava aquela um monte de gente para ouvir um pregador diferente, né, "Vamos ouvir". Agora não, você abre a internet lá no seu quarto, você escolhe a mensagem que você quiser, ouve o pregador que você quer. Só que cuidado que 90% que é te oferecido lá, coisa que não presta, coisa que não presta. Abra o coração para Deus, irmãos, e peça ao Senhor que lhe dê sabedoria, mas nunca descarte a palavra. E o que a gente vê hoje, irmãos, são cada vez mais pessoas que abandonam a palavra e estão seguindo homens. E aí o que eles falam tá bom. Examine, pois, a palavra. A palavra é importante. Terceiro, eu queria deixar para você, o julgamento é necessário também, por causa da procedência dos falsos mestres. Olha o versículo 4 a 6 diz assim: Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aqueles que conhecem a Deus nos ouvem. Aqueles que não é da parte de Deus não nos ouvem. Nisso conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, aqui claramente, irmãos, falando de novo sobre a mensagem, ele destaca para a gente da procedência desse falso profeta. E esses falsos profetas surgem, e a finalidade aqui de João, então, faz um contraste aqui no final, irmão, sobre os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. Ele chama a atenção que esses falsos mestres vão tentar iludir os verdadeiros crentes. Então, esse contraste é bem claro nesses versos 4, 5 e 6. Só que o versículo 4 ele chama a atenção para a gente que esses filhos de Deus já têm vencido. Esses são vencedores, irmãos, vencendo os falsos profetas naquilo que a palavra de Deus chama atenção para a gente. Lembra? O que Paulo fala? Que nós estamos sempre numa batalha espiritual. E ele usa a expressão da comparação da armadura de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus para que podeis resistir. Não é para que a gente pegue a espadada e saia dando espadadas para todo lado, mas resistamos. Então, a armadura de Deus é aquilo que faz com que nós possamos resistir. Irmãos, os cristãos são de Deus porque confessam Jesus encarnado, esse Cristo que a Bíblia diz ser o Cristo de Deus. Não esse Cristo que é pregado hoje. Um Cristo sem dor, irmãos, um Cristo sem cruz. Um evangelho, irmãos, que não transforma. Um evangelho que não chama você a abandonar a velha vida. Então, por outro lado, irmãos, o versículo 5 chama atenção para a gente, irmãos, que João vai nos mostrar que por serem do mundo, o mundo os ouve, mas nós, como servos de Deus, não podemos dar ouvido a eles. Então, a realidade é que muitas daquelas ditas igrejas no nosso tempo hoje, irmãos, estão cheios não de crentes, não de pessoas transformadas, mas pessoas que seguiram e ouviram essas pessoas e abraçaram ali os seus enganos. Irmãos, isso já aconteceu na história. Isaías fala, irmãos, que na época do cativeiro, as pessoas falavam: conte-nos mentiras, traga-nos enganos. E hoje você pode confrontar essas pessoas com a verdade, mostrando as escrituras, mesmo assim elas seguem o engano. E você precisa então buscar o caminho da luz. O mundo sem Deus não se identifica com essa mensagem de piedade, essa mensagem onde você é o coitado, onde você precisa do amparo, irmãos, onde você precisa ser fortalecido com mensagens que acalentam o seu ego. E isso não é evangelho. O evangelho me confronta. O evangelho me chama a refletir sobre a minha vida. O evangelho me chama, irmãos, a uma mudança, uma mensagem, irmãos, que não inspira a cruz, mas inspira o diabo. Não inspira, irmãos, uma vida de santidade, mas me chama para o pecado. Uma cruz, irmãos, precisa estar no nosso evangelho, onde nós nos comprometemos, irmãos, em seguir a Cristo e abandonar essas coisas do mundo. Não esse amor, não esse evangelho de paz, de uma paz aparentemente perfeita, né. Você olha assim e fala assim: "Meu Deus, parece maravilhoso", mas quando você vai ver no contexto, irmãos, é inferno. Provérbios fala que o caminho que os homens parecem direito, muitas vezes não caminhos em morte. É Deus que nos dá o caminho é Cristo. E quando esse Cristo é distorcido,
Nós perdemos o caminho. O caminho precisa ser seguido. Então, irmãos, deixa eu chamar a atenção para você. Aprendemos aqui, então, uma importante lição. O mundo está em batalha. Embora a gente está vivendo uma guerra aí, né, mais uma guerra. Você precisa entender que desde o início dos tempos há uma guerra espiritual acontecendo, onde você é chamado a buscar o engano, mas Deus quer que você busque a verdade. E você quer, servir ao Senhor, você precisa entender que essa batalha existe em todas as esferas, em todo momento. E o que o diabo quer é que você se engane, que você perca o caminho. A palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir, se possível, enganar até mesmo os eleitos. Você é eleito, você precisa ouvir a voz de Cristo, não a voz do diabo, não a voz do lobo. Cuidado, tem muito, muito lobo disfarçado de ovelha, chamando as ovelhas de Cristo, imitando as suas vozes. Cuidado. Querido, segunda coisa que eu queria deixar para você, não se iluda com as multidões que são arrastadas por certos pregadores. Não se iluda. Com promessas de prosperidade, com promessas, irmãos, de felicidade, com promessas de cura, com promessas, irmãos, de um renovo, de uma aceitação que aparentemente parece que o mundo não quer te dar, mas lá dá, né? Mas não é a aprovação de Deus, não é a aceitação de Deus, não é o evangelho de Cristo, irmãos. Então entenda que o referencial que nós devemos adotar não é, irmãos, o sucesso deles, mas o conteúdo da sua mensagem. O conteúdo da sua mensagem. Irmãos, encher uma igreja é muito fácil, mas encher uma igreja de servos de Deus é difícil, é difícil. Façamos programas, irmãos, festas aqui, façamos promessas que nós nunca vamos cumprir. É isso. Façamos promessas que nós nunca vamos cumprir. E muitas vezes acontece até milagres que o diabo vem para você poder se enganar, você achar que está agindo aqui. E toda manifestação, irmãos, que parece ser de Deus, é de Deus. Cuidado, nem toda sarça que queima é o Senhor. Cuidado, nem toda cura veio de Deus. Cuidado com os enganos. Você precisa julgar isso pela verdade. Irmãos, o referencial é sempre a cruz. O referencial é sempre Cristo. E se Cristo não for o verdadeiro, irmãos, você, como ovelha de Cristo, não pode dar ouvido. E para encerrar, eu queria dizer para você que ser cristão não significa ser ingênuo. Tem muita gente que acha que ser cristão é ser ingênuo. Irmãos, Nicodemos ele fala uma coisa maravilhosa. Ele diz o seguinte, que Jesus morreu para remover os seus pecados e não remover a sua inteligência. Ele não morreu para você ter a sua inteligência removida. Então, julgue todas as coisas. A palavra de Deus chama-nos a provar a palavra. Provai, provai, vede, vede o que você tem ouvido, vede quem são, provai. Então, Deus quer que você cultue Ele com consciência, quer que você cultue e veja com sabedoria a melhor palavra, aquilo que é bom, tá? Você precisa ter e apresentar a Deus um culto racional, não um culto doentio, não um culto só de emoção. Emoção faz parte, tem. E de quem sente a presença de Deus, maravilhoso, mas não é só isso, não é só isso, é racional. A razão e a emoção podem e devem andar juntos, mas nunca sem razão, nunca sem inteligência, nunca sem sabedoria, nunca sem provar a mensagem. Então leve isso para o seu coração, prove a mensagem, prove aquilo que vem de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nós temos como referencial para a nossa vida. Conheça o Deus da palavra, conheça o Deus das Escrituras. Que você estivesse curvando a sua cabeça. Nós vamos falar com Deus nesse momento, clamando a Deus esteja abençoando a nossa vida. Pai Santo, nós, ó Deus, somos falhos e pecadores, ó Deus. E muitas vezes, sim, Pai, nós podemos, ó Deus, e até em algum momento, Deus, ser, ó Deus, iludidos, enganados, ó Deus, por aquilo que surge no nosso tempo. Tem misericórdia de nós, Pai. Abençoa-nos, ó Deus, a nossa
consciência, Deus, possa ser, Deus, a cada dia, Deus, moldada pela tua palavra, Deus, pela verdade da cruz, para aquilo que Cristo é. Ó Deus, e nós não venhamos dar ouvidos, ó Deus, aos enganos do nosso presente tempo, Pai. Tem misericórdia de nós, Pai. Nos ensina, Deus. Ó Pai, que nós possamos saber distinguir tua voz. Distinguir também, Deus, aquele que fala, e quem fala, e o que fala, Deus, do Senhor nosso Deus. E que nós, ó Deus, não venhamos, ó Pai, a errar o caminho. Ó Deus, porque muitas das setas, ó Pai, que indicam o caminho da facilidade, Deus, na verdade, não levam para a tua presença, mas para longe do Senhor. Mas que nós, ó Deus, também, como servos de Deus, somos chamados, ó Deus, a mostrar, Deus, também o caminho genuíno, o caminho verdadeiro. Ó Deus, tem misericórdia, Pai, de nós, como igreja do Senhor, porque sabemos, ó Deus, que os tempos são difíceis, ó Pai, e eles podem piorar, porque Deus, realmente, no mundo jaz o maligno, mas Deus, nós somos chamados a resistir, a provar. E que nós, ó Deus, venhamos, ó Pai, hoje, tomar uma consciência de julgamento, Pai, da palavra do pregador e da mensagem que nos é dirigida. E que a cruz seja sempre nosso alvo. E que nós, ó Deus, possamos sempre, Pai, olhar para a tua palavra como referencial, como luz para o nosso caminho. Ó Deus, obrigado pelo que o Senhor nos dá, Pai, esse livro santo. E ele, ó Deus, é a forma como nós temos, Deus, de conhecê-lo, de amá-lo e também de obedecê-lo, para que assim nós, ó Deus, venhamos a desfrutar da tua presença, tanto aqui, Pai, como na eternidade. Abençoa, Deus, a vida de cada um aqui, Senhor. Dê-nos, ó Deus, sabedoria e dê-nos, ó Deus, também certeza, Pai, de que não vamos, ó Pai, de forma alguma, deixar, Deus, de viver o evangelho que o Senhor tem nos proposto, Pai. A palavra do Senhor possa encontrar guarita sempre no nosso coração. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos gratos. Amém. Amém.